Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Debate Farol, abrindo aqui a sua terceira temporada. E espero agora, né, doutor Renan, que seja com mais frequência o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Eu também espero que a gente possa fazer isso regularmente, né? Verdade. A gente teve aí uma pausa aí nos nossos debates. Esperando o carnaval passar. Esperando o ano começar, Verdade. O brasileiro engrenar. Mas Verdade. eu acho que daqui para frente a nossa regularidade vai ser muito mais constante. Bacana. E conosco aqui também, Antônio Cláudio Bontorim, que fala lá da redação da Tribuna de Limeira. Bem-vindo, Bontorim. Obrigado, Beto. Obrigado a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, nesta sexta-feira, dia de debate. Umas mais boas-vindas aí ao nosso debatedor, Dr. Renan. E vamos em frente, né? Vamos em frente e levar um pouco das nossas ideias e dos nossos pensamentos àqueles que nos acompanham por aqui. Vamos analisar algumas notícias, né, dos últimos dias, e uma que chamou a atenção foi a prisão de uma limeirense nos Estados Unidos, logo após a posse do Donald Trump, e ela está sendo deportada para o Brasil. Por quê? Porque ela foi condenada nos atos de 8 de janeiro. Bom, essa notícia todos os limeirenses devem estar sabendo, mas o que eu gostaria de propor para os meus companheiros é o seguinte: a gente sabe que por trás de toda a coloração partidária existe um pouco de fanatismo, meio como futebol, né? Tem o torcedor normal e tem o torcedor fanático. Então, inicialmente, doutor Renan, eu gostaria de perguntar para a sua análise assim, né? O que leva uma pessoa a, assim, tudo bem, participar do ato, é uma ideia da pessoa, etc. e tal. A consequência dessa participação foi violenta para ela, né? Extremamente rígida. Extremamente rígida e tal. Aí ela foge, vai para os Estados Unidos e depois será deportada. Ou seja, é um sofrimento que essa mulher está passando há algum tempo em busca do quê? Esse ideal vale tanto a pena? Então, difícil analisar isso, né? é difícil, mas é gostoso. Gostoso, porque entra um lado que, na minha concepção, é a possibilidade, certo? De defender algo. Defender o seu conceito e o que você acredita como verdadeiro, né? Os atos de 8 de janeiro foram atos, no meu ponto de vista, tinha muito vândalo, né, junto lá. Não vou dizer, era direita, era esquerda, era centro, quem eram esses vândalos, mas foi um ato grande, um ato de proporções significativas. Era um ato que já se esperava, né, já era se esperado. Não dá para a gente generalizar e dizer que isso é um comportamento de toda a direita brasileira, né? Porque a grande parte da população, 49,5% que votou em Jair Messias Bolsonaro, não estava lá, né? Então, a porcentagem da população que estava lá é uma porcentagem ínfima, né? E eram as pessoas que realmente, uma parte ali, eram chamados de fanáticos, né? Eu acho que quando você defende uma bandeira, você tem que entender que tudo na vida há limites. A defesa, ela é sempre válida, mas os meios que você usa para defender precisam ser vistos, ok? E a consequência para a sua vida, ela precisa ser uma análise muito cuidadosa, né? Entre causa e efeito, benefício e consequência, né? Então, um ato como o de 8 de janeiro mudaria a eleição presidencial? Obviamente não, Claro. certo? As consequências disso para a vida particular de cada indivíduo que estava lá dentro, mudaria o seu rumo? Mudaria a sua vida cotidiana, a sua saúde, seu relacionamento com os filhos, com as mulheres, com o esposo? Mudou. Então, esse tipo de defesa de bandeira, ele precisa ser analisado cuidadosamente, porque interfere na nossa vida particular. Olha, você defende um partido X, é direita, é esquerda, é centro, é meio. Ok. É uma ideologia de ordem política, certo? Crença num bem maior, na liberdade do seu país, na melhoria da sociedade, entre outros fatores. Mas isso não pode interferir diretamente, você sozinho, como um único ser humano, na sua vida diária, no seu cotidiano, né? E é isso que aconteceu no 8 de janeiro. Então, as pessoas que ali estavam não pensaram, eu acho que isso não foi, e também acredito que não tenha sido um
amado invadir o Planalto e depredar prédio público, nada disso. Eu acho que isso aconteceu ali no calor do momento, com as pessoas que ali estavam, sem pensar nas consequências para cada indivíduo, né? Então acho que o pensamento foi em grupo, né? A ideia deve ter partido de algum grupo pequeno ali, que disseminou entre as pessoas que estavam ali e que foram para dentro da Alvorada, né? Depredaram o prédio, né? E estão sofrendo, pagando por isso há quase 3 anos. Concorda comigo? Esse ano farão 3 anos, né? E, infelizmente, Beto, a vida ela deve ser assim. Para toda ação tem uma reação. E a consequência desse ato foi essa, né? Certo ou errada, excessiva ou não, ela tem que ser aplicada, né? Então, eu acho que foi um excesso o que estão fazendo com essas pessoas, tá? Acho que realmente foi um excesso. Eu acho que os culpados, que realmente são os motivadores que já foram para lá com essa intenção, não foram punidos. Essas pessoas não foram punidas. A polícia, a segurança da Alvorada do Planalto, o chefe de segurança, já sabia que poderia sim haver um ato no dia 8 de janeiro, parará, piriri, pororó, e não se preveniu, né, não se blindou de forma adequada, né? Então ela aquele negócio, né? Passivamente deixa que acontecer e a gente faz a retaliação posteriormente. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Mas não isenta as pessoas que fizeram da culpa, né? Então, se não sabiam das consequências, agora pagarão por ela sem saber. Então, na minha visão, a defesa de uma bandeira, ela é válida, ela é interessante, certo? Desde que não te coloque sozinho, certo? Sim. Numa situação de risco, como tem colocado muitas pessoas, inclusive idosos, que estão presos até hoje, vai fazer quase 3 anos. Claro. Nosso doutor está afiado hoje, viu, Cláudio? Em cima disso, vamos estudar um pouco mais essa questão do fanatismo, né? Porque o fanatismo, ele cega as pessoas, né? Ele torna as pessoas com uma visão única de um determinado assunto. E só para acrescentar no seu comentário, houve também, né, Cláudio, o chamado efeito manada, né? Ou seja, você vê pessoas fazendo algo que você até não faria, mas no meio da bolo vai junto. Vai junto, né? Vamos ouvir sua análise. Exato, Beto. Ontem, durante a nossa apresentação aqui no Farol, nós já falamos um pouco disso, né? Desse fato aí da Limeirense, né? Que, como eu disse ontem, ia fazer tinha a proposta do Ministério Público Federal de fazer uma persecução de penas, né, de pagar uma multa, prestar trabalhos comunitários e também fazer um curso sobre democracia, mas o advogado dela perdeu o prazo e, ao perder o prazo, a PF descobriu que ela foi uma das financiadoras da ida de limeirenses para lá. Bom, isso nós já discutimos ontem, já falamos ontem no Farol. Na realidade, o que nós estamos debatendo aqui agora, neste momento, é a questão desse fanatismo, né? dessa cegueira que o fanatismo provoca, e nós vemos diariamente isso, né? Não só na questão política, nós vemos isso na questão religiosa também, né? De uma religião para outra religião, né? Envolvendo pessoas que são realmente fanáticas, que se cegam por dogmas, né? por propostas também. E, nesse caso, eu vou concordar com o Dr. Renan. A maioria das pessoas que compõem a direita ou que são conservadores no Brasil não fazem parte desse grupo de fanáticos, né? Esse pessoal que acampou na frente dos quartéis, que marchava todos os dias e que a gente via diariamente tomando chuva, com um monte de situações assim muito extremas, né? Esse pessoal realmente foi para lá, e aí eu discordo do Dr. Renan, porque eu acho que eles foram com o intuito realmente disso, porque a proposta era invadir para que se decretasse uma GLO, que esperavam que o Lula decretasse uma GLO, o Exército entrasse em atividade e, com isso, provocasse toda uma situação que pudesse reverter a situação e, aí sim, realizar o golpe de Estado. Eu acredito que a ideia, em princípio, era essa,
Mas esse pessoal que estava lá não sabia que o próprio chefe do Exército já tinha falado que se acontecesse alguma coisa, o próprio Jair Bolsonaro teria voz de prisão, né? Isso em 2022, antes da posse, mas foi realmente um fanatismo absurdo. Então nós vemos isso diariamente na televisão ao compararmos, por exemplo, né, os fundamentalistas islâmicos, né? Gente, o islâmico não é um bandido, aquele que professa a fé islâmica, ele não é um terrorista, mas a forma com que você lê o Corão é que o transforma em terrorista, em fundamentalista. A mesma coisa que é conforme a pessoa, o cristão, lê a Bíblia, que ele se torna um fundamentalista. E nós sabemos que existe esse fundamentalismo também. E o fundamentalismo, o fanatismo, como citou o doutor Renan, como você citou, Beto, ele cega as pessoas e as pessoas não se preocupam mais com nada, não veem mais nada à sua frente, só depois é que vão perceber que a sua vida particular também foi influenciada. Nós tivemos aí durante a ditadura militar uma tentativa de guerrilha, que tinha um grupo de pessoas que tinham um fanatismo maior, né, que eram também fundamentalistas pela ideologia, né, a qual defendiam. Ninguém critica a defesa de uma ideologia, mas não de forma a se transformar num fanatismo, né? Todo o fanatismo é perigoso, todo fanatismo ele traz consequência, e nesse caso o fanatismo político, o fanatismo religioso, o fanatismo pelo futebol, como você citou também, porque nós vemos aí muitos acontecimentos em portas de estádios, mesmo proibindo-se outras torcidas de frequentarem o mesmo campo quando há embate em dois times grandes, por exemplo, como acontece em São Paulo. Eles marcam hoje pelas redes sociais, eles marcam encontros para brigarem. Então, realmente, esse fanatismo ele é ruim, e nós temos que tomar muito cuidado com ele. E quem acaba se tornando um fanático não percebe e acaba tendo também a sua vida particular praticamente destruída. É o que vai acontecer, o que aconteceu com essa mulher aqui de Limeira. Ela está presa nos Estados Unidos, deve ser deportada com certeza, porque a polícia de imigração não vai perguntar se ela é seguidora do Bolsonaro, se ela é seguidora ou se ela é do lado do Trump. Eles vão tacar no avião e chegando aqui com um mandado de prisão que as 4 têm aqui no Brasil, com certeza. Fanatismo não é bom para nenhum lado, para nenhum tipo de existência na nossa vida social, na nossa vida econômica, esportiva, em todos os sentidos. Eu concordo com ele, não é bom de jeito nenhum. Tá certo, tá certo. Então, o bom ficou bom, ficou limeirense o bom. Ficou bom também. Tá certo. Olha, então, em cima disso, eu queria entrar numa outra área, né? Os remédios foram inventados para curar doenças, não foi, doutor? Sim, né? Teoricamente sim. Teoricamente sim. Depois vai lá, o médico prescreve na dose certa. E é importante isso, né? Logicamente. Porque a dose errada pode fazer mal, não é, doutor? Sim, e como faz? E como faz. Bom, as leis também foram inventadas para disciplinar a sociedade. Né? Se você transgride um regramento social, você deve cumprir uma pena. E agora há uma discussão muito forte, muito quente, em relação à redução da pena para políticos condenados e, consequentemente, se tornam inelegíveis. Né? A gente sabe a questão dos 8 anos. Não é para a gente refletir sobre isso, né? Porque aqui em Limeira nós temos vários casos de políticos que ficaram inelegíveis, com condenações que também não levaram a lugar nenhum, né? E afastam um político da pretensão eleitoral por 8 anos. 8 anos na vida de uma pessoa, considerando que um político, que seja um político profissional, ingresse nessa área para os seus 30 anos, um pouco menos, um pouco mais, você tira um bocado de oportunidade desse político também. Com certeza. Queria também ouvir a opinião de vocês. 8 anos para uma condenação em segunda instância é muito, é pouco? Isso aí deve ser revisto? Como a gente deve analisar isso, doutor? A inegibilidade, para mim,
se um político é condenado em 2 instâncias, obviamente que eu acho que é preciso ver sobre o que é essa condenação. Né? Não é qualquer condenação. O cara foi processado por uma ação civil, pública... Não, desculpa. Ó, aqui nós temos um caso muito claro. Um candidato deixou de pagar como deveria um assessor de marketing durante uma eleição. Esse assessor de marketing tinha um dinheiro para receber, não recebeu, entrou com procedimento contra esse político e ele, sem ter um cargo eletivo, ficou 8 anos condenado porque deixou de pagar um assessor. É um crime tão grave assim? Eu acho que esse que está o negócio. Eu acho que isso precisa ser analisado caso a caso. Poxa, é uma condenação que envolve crimes de corrupção, desvio de verba pública, alguma coisa em relação a alguma improbidade administrativa que se relacione ao cargo ocupado por ele ou alguma ação criminal. Né? Uma ação criminal, algum crime que ele tenha feito, alguma coisa nesse sentido. Ações trabalhistas, reclamações civis em relação, por exemplo, eu ingressei com uma ação em uma concessionária porque comprei um carro, ele veio com problema, e depois a concessionária entrou com uma ação, enfim, e eu perdi a ação, eu vou ficar inelegível por conta disso? 8 anos? Eu acho que aí não dá, né? Mas eu acho que em relação a lavagem de dinheiro, suborno, formação de quadrilha, crimes hediondos, ações criminais, eu acho que não precisava ser 8 anos. Para mim, a inelegibilidade seria eterna. Né? Eu acho que um ser humano que foi processado e perdeu, ou seja, a justiça entendeu que ele é culpado, em segunda instância, de ter cometido aquele crime, eu acho que ele perdeu os seus direitos políticos ali. Né? Eu acho que a população tem que ter essa consciência, que uma pessoa que perde em segunda instância, ela não deveria voltar para a política. Né? Óbvio que a gente sabe que o Brasil é um país de exceções e que tem tudo um jeitinho brasileiro. Né? Então, tem muitas ações que a gente vê que políticos, administradores, pessoas públicas levam e que não são por crimes efetivamente deles. Né? São crimes de terceiros, não crimes, né? São improbidades de terceiros, situações burocráticas onde se acha brechas na lei para que consiga uma ação penal, né? Então eu acho que deve ser analisado, né? Existem crimes e crimes, mas qualquer ação que envolva desvio de dinheiro, corrupção, crimes hediondos, homicídio, enfim, ações criminais, eu acho que o correto seria essa pessoa perder os direitos políticos, entendeu? Então assim, não só cargos eletivos, viu? Cargos, se você não sei, mas seria assessor, não, eu acho que não deveria mais entrar no ambiente político. Esse é o meu pensamento, essa é a minha opinião, Beto. Você não concorda? Não, e vou dar 2 exemplos também, para não ficar apenas no caso da reunião com os embaixadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cláudio, nós temos dois outros casos, 2 outras condenações, né, em paralelo, pensando nessa questão de tornar relativa, né, alguma decisão. O Pablo Marçal foi acusado de incitar os seus seguidores a compartilharem publicações durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo, dando uma vantagem financeira. Ele foi condenado por 8 anos. Quer dizer, não é um crime grave, mas foi entendido pela Justiça Eleitoral como crime. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Cláudio, também foi condenado em primeira instância por abuso de poder político, porque teria feito uma reunião usando as dependências como governador do estado de Goiás também. Como enxergar essa situação, Cláudio? Eu acredito que crimes de improbidade, principalmente, como disse o doutor Renan, devem ter aí uma punição que casse os direitos políticos daquele que o cometeu, né, que os cometeram, né? E esses direitos não poderiam ser recuperados de forma nenhuma em 8, 10, 15, 30, 50 anos. Ele deveria ter esses direitos cassados, quase como que quase não, como fosse uma prisão perpétua, porque o político sem o direito dele, ele está numa prisão, né? Há casos menores, realmente, que deveriam ter, talvez, uma pena menor, né? Mas isso está na lei da ficha limpa, que é uma lei que foi criada a partir de
de uma mobilização popular, né? É um projeto de mobilização popular, não é um projeto de um deputado, de um senador, nada, que foi levado à Câmara, foi discutido, né? Inclusive é um ex-juiz que fez toda essa movimentação, e ele próprio já disse em entrevista que essa mudança, se houver alteração, ele vai questionar no próprio STF e ela não vai entrar em vigor se levar em consideração tudo isso. Mas a questão em si é o tempo. Eu acho que para crimes menores ou apenas por questões técnicas, né, por crimes técnicos, não deveria ser todo esse tempo. Acho que 8 anos são 2 mandatos aqui no Brasil, né? No caso de senador, seria um mandato inteiro praticamente, né? Já que ele tem 8 anos de mandato. Para algumas situações realmente é muita coisa. Mas quando você leva em consideração as ações de políticos ou de pessoas não políticas que estão entrando na política e se utilizam disso para benefício próprio, elas devem ser punidas. É proibido, é terminantemente proibido por lei você usar as dependências de uma prefeitura, de um governo do estado, de um governo federal para fazer campanha política. Nós sabemos que o Bolsonaro, por exemplo, fez isso com o Romeu Zema, quando o Romeu Zema foi lá anunciar a campanha, ele anunciou a campanha dentro do Palácio do Planalto, né? E foi transmitida pela TV estatal, inclusive, que é da Agência Brasil, né? Enfim, eu penso que crimes graves devem sim ter uma punição exemplar, praticamente tirar o político da eleição, mas algumas situações eu acho que não são tão óbvias assim para levar a essa punição. Poderia haver uma mudança, sim. A discussão já está no Senado, o Senado está enrolando essa votação justamente porque houve uma modificação lá, e essa modificação ela não vai permitir que o Bolsonaro se candidate, porque a questão não é em si os 2 anos, né? A questão em si é a retroatividade da legislação aprovada e também aquilo que está dentro dela, né? Então vamos ter que esperar aí para ver, mas eu concordo com o doutor Renan que os crimes graves, principalmente os de improbidade administrativa, devem sim devem considerar a expulsão do político de um futuro interesse por novas disputas. Vamos analisar um último assunto agora, rapidamente, que deu o que falar essa semana também, o lançamento da isenção, né, de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, claramente uma indicação que o presidente Lula está preocupado também com a sua popularidade na classe média. Eu vi como uma medida extremamente positiva, porém o risco agora é do Congresso alterar essa medida, né, no curso da análise. Aparentemente o governo fez as contas corretamente, impondo aos mais ricos o pagamento dessa conta, mas os mais ricos também exercem uma influência gigantesca dentro do Congresso. Então, corre-se o risco de uma medida aparentemente boa, salutar para a população, se transformar em mais um buraco nas contas públicas, doutor. A gente sabe da influência que tem né, o peso do dinheiro, principalmente dentro do Congresso e do Senado, né? E eu acho que essa medida é uma medida adotada para tentar de um jeito, certo? Sanar a defasagem do governo federal, né, que é gigantesca hoje, né, e já está refletida na população, tentando atingir a menor quantidade de pessoas possíveis. O problema é que, eventualmente, quem toma conta dessas decisões não são essas pessoas que serão beneficiadas, né? Então, talvez realmente isso cause mais malefícios do que benefícios. Até porque a gente sabe que quando se tem um déficit orçamentário em relação ao imposto, o empresário tenta a todo custo repassar isso de alguma forma. Ou são com demissões em massa, ou são com diminuição de benefícios, né? Então, assim, alguém vai ter que pagar a conta, concorda? A conta ela não vai diminuir, a arrecadação não vai diminuir.
Ela vai aumentar. Ela só vai mudar o destinatário, né? Então me preocupa mesmo, porque o empresário não vai absorver esse custo. Infelizmente, a economia que nós temos no nosso país, é impossível o empresário absorver todos os custos de impostos que o Brasil hoje tem e conseguir manter o seu negócio aberto. Então ele vai repassar esse custo. Se ele não conseguir repassar esse custo, ele vai mudar a operação. Esse é o meu pensamento em relação a essa tentativa do governo federal de aliviar, de uma certa forma, a população mais carente e pesar no outro lado lá, colocando essa carga tributária para que seja paga por empresas e quem ganha mais, quem tem mais, né? Mais dinheiro. O Cláudio, mesmo sendo uma medida positiva, você vê chances de modificação no Congresso, Cláudio? Olha, Beto, eu acredito que pode haver modificação nessa questão da taxação dos mais ricos. Em relação ao que o Dr. Renan falou das empresas, essa questão do IRPF, dessas isenções não atingem empresas, atingem pessoas físicas. E atingem empresários, sim, né, que são pessoas físicas. Não vai atingir o imposto de renda da pessoa jurídica, né? São 10 milhões de pessoas que serão beneficiadas. E se levarmos em consideração o que a própria Receita Federal fala e também o que os próprios auditores fiscais da Receita falam, nós estamos com uma defasagem hoje de correção da tabela. O ano passado, esse valor já deveria ser acima dos R$ 4.600 para corrigir a tabela. Se a tabela fosse corrigida anualmente, nós já estaríamos com uma isenção muito acima desses R$ 5.000. Eu faço anualmente matérias com um conhecido auditor da Receita Federal aqui de Limeira, que é o Walter Kopp, né? Que foi auditor, hoje ele é aposentado, ele é consultor, e ele sempre fala isso, né? Que a questão é a defasagem da tabela para o imposto de renda da pessoa física. O que vai acontecer? Por exemplo, quem ganha R$ 50.000, o empresário que tem um repasse de R$ 50.000, que não paga imposto de renda e não tem imposto de renda sobre esse montante, que é o montante de distribuição, né, da empresa para o empresário, ele vai ter um imposto de 2,5% e assim por cima, pela frente, gradativo, né? Crescente, até chegar aos 10% quando passar de 1.200.000 ao ano, né? de renda. Então, é importante essa correção, porque, por exemplo, 27,5% de uma pessoa que ganha 5.000, que ganha 10.000 reais, é muito dinheiro se você levar em consideração o que significa 2,5% em cima de quem ganha 50 mil reais ou de quem 10% de quem ganha 160 mil reais por mês e não tem a tributação direto na fonte, né? Essa é a questão que está tratada nesse imposto. Então, doutor Renan, a questão esse imposto de renda se trata do imposto de renda da pessoa física, não mexe com empresas, não mexe com carnê-leão, não mexe com nada. Então, essas pessoas que vão ter que arcar com o repasse do dinheiro que vai ser, que vai entrar nessa questão da renúncia fiscal. Perfeito. A questão é que a gente sabe, né, que essas pessoas que ganham de 50 mil por mês até 160 mil por mês são os que têm força junto aos deputados, né? Cláudio, geralmente essa pessoa ela é o proprietário da empresa, né? Então, logicamente que há uma separação, mas ela vai achar meios, e a gente sabe que há, para não pagar esse imposto, entende? O que eu digo na nossa realidade hoje, o proprietário da empresa, o diretor, o CEO, enfim, é o cara que ganha, que tem essa renda, que a ele compete essa renda, ele não vai absorver esse custo, né? Porque isso é um custo, né? Para ele que seja. Né? Isso a gente vê, isso é claro, né? Existem pessoas que trabalham como empresa, misturam o CNPJ com o CPF justamente para não pagar os 27,5%, né? Então taxar, porque o proprietário de empresa, por exemplo, que tem um repasse por ano, o cara que ganha, vamos colocar aí, 20 mil reais, certo? Tem um repasse por ano de 300 mil, 200 e pouco, 300 mil reais por ano, ele já que é um empresário solo, né? Ou uma sociedade de 2, 3 pessoas, ele já paga esse imposto mensalmente, aí lucro presumido, Simples Nacional, depende a escala. Ele já está pagando um imposto mensal pela empresa. Aí quando vem esse dinheiro para ele vai pagar mais até 10%.
em cima do dinheiro que ele já pagou imposto, né? Então ela já entrou com o imposto, né? Mais imposto. Eu acho delicado. Mas então, doutor Renan, é justamente para corrigir essa distorção, né? Porque uma pessoa que ganha R$3.000, ela vai ter hoje 10% de imposto. 10% retido na fonte, ou seja, não tem como ela sonegar. Sim, R$3.000, você tira 10%, é 300, ela vai ganhar 2.700. Você tirando todos os outros descontos, vai cair mais esse valor e vai cair o seu poder de renda, né? O seu poder de consumo, o seu poder de consumidor. Então, é corrigir essa distorção. É o empresário que faz toda essa tramóia para não pagar imposto, é evidente que ele não é um empresário, ele é um sonegador, infelizmente, né? É um sonegador, é uma pessoa que corre atrás para sonegar imposto, é uma pessoa que corre atrás para não pagar, e é essa distorção que está querendo se corrigir. Então, como eu disse, a questão é o imposto de renda da pessoa física. Se houver toda essa mutretagem aí para envolver o empresário e a empresa junto, para ele não continuar não pagando, isso é sonegação, infelizmente. Não, eu concordo com você que acontece, concordo com você que acontece essa sonegação, principalmente porque não tem o imposto retido na fonte, né? É muito mais fácil hoje fazer isso. E por isso que eu concordo plenamente com aquela antiga, né, CPMF, porque ela era importante, porque ela evitava essa sonegação, né? Sim. Então o pessoal gritava já, ela evitava essa sonegação. Não tinha como a pessoa sonegar porque ela estava movimentando o dinheiro. Sim. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Eu concordo com você em gênero, número e grau. E acho também que é uma medida boa. O problema é que, conhecendo o Brasil que a gente vive hoje, eu acho difícil isso ser realmente palpável, né? Isso acontecer de forma como a gente imagina. Com certeza, eles vão aprovar a isenção dos 5.000, mas vão mudar essas tabelas aí para as pessoas que ganham mais. Isso eu não tenho dúvida. Com certeza, com certeza. Esse é o ponto. É como a reforma tributária. Tá todo mundo, por enquanto, aprovando. Quero ver quando chegar. Exatamente. Aí a gente começa a mudar aqui e mudar ali. Então tá bom. Tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo, infelizmente, acabou. Cláudio, muitíssimo obrigado. Ótimo final de semana para você, amiga. Até o próximo debate. Aliás, até a próxima segunda. Até a próxima segunda. Um ótimo final de semana para você, para o doutor Renan, para todos que nos acompanharam por aqui nesse Debate Farol, nessa volta do Debate Farol aí, que seja uma volta agora duradoura. Tá certo. Obrigado, Cláudio. Parceiro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês que nos escutaram, né? E até o próximo. Até o próximo. É isso aí. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira.